Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas. Lucas, capítulo 1, 22. A partir do versículo 39. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Vamos pular um pouquinho agora no capítulo 23, a partir do versículo 44. 23, 44, diz assim: Já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amém? Amados, Jesus estava às vésperas de sua morte, conforme o primeiro texto que a gente leu. E a sua angústia era tamanha que o seu suor ganhou outros contornos, eu diria contornos biológicos, né? Um outro ponto que o texto ressalta é que a dor era tamanha que Jesus ora ao Pai para que o cálice fosse passado. Mas de imediato ele recobra a mente e diz: seja feita a tua vontade, seja feita a vontade do Pai. Mas em outras palavras, em algum momento, é como se ele estivesse dizendo: Pai, eu não quero passar por esse cálice. A minha angústia é grande. Eu estou vivendo talvez o pior momento da minha vida ministerial. E talvez o pior momento da minha vida enquanto ser humano. Passa de mim esse cálice. Eu estou no auge do meu desespero. Eu estou no auge da minha angústia. Então, por um momento, Jesus entra em angústia, entra em desespero, pedindo ao Pai para que aquele cálice fosse passado. Mas, sabiamente, ele ora ao Pai, ou continua a sua oração dizendo: não seja feita a tua vontade. Mas o interessante é que esse momento que a gente acha que é o auge, que é o clímax, continua. Os 2 capítulos de Lucas são bastante intensos com relação a esse desfecho, que é chamado de paixão, traduzindo aqui como dor, traduzindo aqui como sofrimento na carreira de Jesus. E depois desse evento do Getsêmani, Jesus passa novamente por 2 experiências difíceis, amargas, eu diria. Por quê? Porque um de seus discípulos o recebe com um beijo, mas chamado de beijo traidor. Beijo geralmente é sinônimo de carinho. Beijo geralmente é sinônimo de afeto. Mas Jesus é recebido com um beijo, como um traidor, né?
o beijo de um traidor. E depois disso, o seu discípulo Pedro usa de violência para com o servo do sumo sacerdote, achando que estava fazendo bem para Jesus, decepa a orelha direita daquele homem, mas eu diria que era tudo que o mestre não tinha ensinado. Poxa, eu fiquei 3 anos ensinando e é isso que Pedro faz? Eu fiquei 3 anos ensinando e é assim que Judas me trata. Eu fiquei 3 anos ensinando e eu estou em profunda angústia no Getsemane e os discípulos estão dormindo. É assim que acontece, é dessa forma que os meus mais próximos, é desta forma que os meus amigos íntimos, que estão sempre comigo, estão me tratando. Então, em outras palavras, Jesus está experimentando um profundo abandono. Primeiro do Pai, né? E depois daqueles que estão próximos dele, literalmente falando, né? No caso da humanidade, daqueles outros humanos junto com ele. E isso continua. Depois, os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele, ou seja, a dor de Jesus aumentava cada vez mais. E mais uma vez, agora perante Herodes, os principais sacerdotes e escribas, Jesus foi insultado e humilhado diante dessas autoridades, agora já no capítulo 23. E finalmente, Jesus agora no madeiro, numa cruz fria, e símbolo humilhante de morte, experimenta o silêncio do Pai. Clamou Jesus em alta voz, agora em Mateus 27, 46, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o fim, né, da vida terrena de Jesus nesse sofrimento. E o segundo texto que a gente leu, de Lucas capítulo 23, o texto diz que já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar. É interessante isso, porque a gente pensa na literalidade, mas se a gente for perceber também na esperança de Jesus ou na esperança dos discípulos, o sol deixou de brilhar. E a gente usa essa expressão de forma poética, o sol já não brilha mais para nós. A esperança já não se revela mais ao nosso coração, ou a gente já não consegue encontrar mais esperança na nossa existência humana. O sol parou de brilhar ao meio-dia. E é interessante que ao meio-dia o sol é muito intenso. E naquele momento o sol para de brilhar em todos os aspectos da vida humana. E em breves palavras, que certamente não refletem quase nada do que realmente Jesus passou, eu narrei a paixão, o sofrimento e a dor dele. E teologicamente falando, irmãos, o sofrimento não é o sofrimento apenas do Filho, é o sofrimento do Pai e é o sofrimento do Espírito. Aqui a triunidade sofre pela primeira vez na história de todas as coisas. Ela amarga sofrimento. A Trindade experimenta a morte em um de seus membros, em Jesus. A Trindade experimenta a morte em um de seus membros, no caso, o Filho. Essa é a primeira parte da história. Essa é a primeira face que a gente pode abordar de Jesus, essa experiência. E depois dessa experiência de Jesus, a gente tem a experiência dos discípulos, a dor deles, incluindo as mulheres, incluindo a sua própria mãe, Maria. Por quê? Porque um dos discípulos, aquele que o traz, se mata. A dor era tamanha do remorso que ele se mata. Então, só alguém que é capaz de tirar a sua própria vida é uma pessoa que está em profundo sofrimento, em profunda desesperança, já não encontra mais esperança no seu ser, no seu interior. Os demais discípulos, talvez com exceção de João, fogem. Talvez os sentimentos dos demais eram diversos. Abandonamos o Mestre.
No caso de Pedro, que nega antes desse evento, nega Jesus, outros talvez com esse sentimento, nós abandonamos o Mestre, né? O sonho acabou. O Mestre estava conosco. E nós tínhamos um sonho do reinado de Davi ser restabelecido. Agora a gente já não pode mais sonhar. Retornaremos para a Galileia. E o que vamos fazer com as nossas vidas? Porque nós deixamos o pai, a mãe, o irmão, e agora a gente vai voltar. O que faremos das nossas vidas na Galileia? E esses discípulos também, depois da morte de Jesus, experimentam desesperança. Essa é a segunda parte da história. A terceira, irmãos, é a nossa. A história de toda a humanidade após esse evento, que sofre também a dor global, mas que sofre também a dor individual. Nós estamos sofrendo globalmente, mas a gente também sofre individualmente. Mas aqui é que esse texto de Lucas capítulo 23 me salta aos olhos. Por quê? Porque o narrador diz que Jesus falou ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É como se Jesus estivesse falando assim: eu passei por tudo o que eu tinha que passar. Eu tentei fazer tudo o que estava ao meu alcance. E agora, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. O meu fôlego de vida. A minha vida. Agora vai ficar nas tuas mãos. Isso ajuda na nossa esperança como seres humanos. Porque a gente luta, a gente peleja. Todo mundo se esforça de alguma forma, do seu jeito, mas se esforça. Todo mundo sonha, todo mundo quer ter uma vida melhor, todo mundo quer poder ter uma vida digna, mas tem hora que bate uma profunda desilusão, uma profunda desesperança. E eu acho que é nesse momento é que a gente tem que se entregar. Desde ontem eu aprendi que nós não temos que entregar os nossos problemas para Deus. Parece contraditório. Eu aprendi desde ontem que a gente tem que entregar a nossa vida para Deus. Eu cheguei de uma boa visita ontem em casa, feliz, e a minha esposa me dá uma notícia triste, e eu sento ali no sofá e fico refletindo. E eu acho que pela primeira vez, irmãos, eu fiz essa oração. Acho que pela primeira vez. Se não foi a primeira vez, foi a vez mais verdadeira da minha vida. Eu falei assim: Senhor, eu me entrego diante do Senhor. Eu me entrego. Eu entrego minha esposa e eu entrego os meus filhos. Agora faz o que o Senhor tem que fazer comigo e com a minha família. E é por isso que eu estou pregando esse texto hoje, à luz dessa experiência que eu tive ontem à noite. Jesus se entregou. Ali a gente sabe que foi uma morte física naquele momento, mas por que não dizer nós aqui, numa espécie de morte existencial, de dizer assim: Senhor, parei de lutar contra o Senhor, parei de lutar contra mim mesmo, parei de pelejar porque daqui para frente eu não consigo fazer mais nada. Daqui para frente o Senhor é que precisa cuidar. Não há mais nada que eu possa fazer, eu já lutei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então talvez você se encontre nessa situação: Deus, eu já orei tanto, eu já busquei tanto, eu já clamei tanto. Eu perdi noites de sono pensando nisso. Já tomei até remédio com tanta ansiedade por conta dessa situação. E o que eu quero dizer para você é a mesma experiência que eu tive ontem à noite. Entregue sua vida, não entregue o problema.
Entrega tudo. Entrega a sua alma, seu fôlego de vida para Deus. Se entregue. Assim como Jesus fez, se entregou para Deus. E o que Deus fez com Jesus quando ele se entregou? Deus o ressuscitou. Não foi Jesus que ressuscitou, foi o Pai quem ressuscitou Jesus. Eu entrego o meu espírito. O próximo evento é o evento da ressurreição. Jesus ganha uma nova vida. Jesus experimenta agora da nova vida. Jesus experimenta de uma esperança plena. E quando nós entregamos as nossas vidas para Deus e morremos existencialmente, a ponto de dizer, agora quem vai cuidar é o Senhor, o meu espírito está contigo, a minha vida está contigo. Deus pode nos ressuscitar, irmãos, ainda em vida fisicamente, acho que vocês estão me entendendo. Deus pode ressuscitar a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa vontade de viver apesar das dores, apesar do mundo hostil, apesar das pessoas más, apesar do maligno lutando diariamente contra as nossas vidas. Deus é capaz de trazer novamente a vida, a ressurreição, aqui, agora. Com isso eu não estou querendo dizer que um dia nós seremos ressuscitados. Nós seremos ressuscitados. Mas esse caminhar existencial aqui e agora, nós podemos morrer aqui e agora, existencialmente falando, para que Deus nos ressuscite, para que Ele possa cuidar das nossas vidas de forma plena, de forma correta, e a gente parar de sofrer com aquilo que não é necessário que soframos. Não é necessário nos preocupar, porque Deus está cuidando de nós. Então, entregar a nossa vida não significa que a gente está com medo de ir para o inferno, por isso eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida porque eu reconheço a minha limitação, eu reconheço a minha fragilidade e eu reconheço o senhorio de Cristo. Ele é capaz de governar a minha vida de forma plena, de forma amorosa, de forma pacífica, de forma transformadora. É o reconhecimento de que Ele é meu Senhor e de que não existe nenhum outro Senhor nas nossas vidas. Não somos idólatras e a Bíblia condena a idolatria. E a Bíblia também condena, nesse contexto, a egolatria, não é? Quando a gente não se entrega, a gente quer entender, talvez, que a gente é capaz de cuidar de tudo. Eu sou tão forte, sou tão resistente, que sou capaz de cuidar da minha própria vida. Sim, em alguma dimensão, nós somos capazes de cuidar da nossa vida, mas numa outra dimensão nós não somos capazes de cuidar da nossa própria vida. Então Jesus entrega o seu espírito e Deus o ressuscita. E a oração que eu faço nesta manhã é essa: nos entreguemos a Deus. Entreguemos a nossa vida de forma profunda, de forma sincera, de forma honesta, para que Deus possa cuidar de nós, né? Acho que Silas brincou ali comigo, corajoso. E aí outro também, numa live que eu fiz, o que te levou, estando numa vida confortável, e aí mudar para um país como a África? E aí eu disse assim para essa pessoa, eu não estava realizado com essa vida. Aqui, fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer, eu estou me sentindo realizado, eu estou me sentindo
o Elton novamente, é como se o sangue corresse nas minhas veias novamente, fazendo um trabalho como esse. Então, deixa o sangue correr nas suas veias novamente, fazendo o trabalho que o Senhor colocou no seu coração. Não precisa sair do país necessariamente. Precisa o quê? Precisa fazer o que o Senhor colocou no seu coração para fazer. Se o Senhor colocou no seu coração para você sair, saia e faça. Mas se não for para sair, que fique e faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. É assim que a gente vai ser feliz, fazendo a vontade do Pai. Porque quando a gente foge da vontade dele, a gente faz a nossa vontade porque quer ser feliz e não é feliz fazendo a nossa vontade. Entenderam? Não, eu vou fazer a minha vontade, porque eu acho que a minha vontade vai me tornar uma pessoa feliz. E a gente não fica feliz. E a gente faz a vontade do Pai, achando que esse negócio não vai dar certo. Não, eu não devo me contentar com isso, não. E lá no final a gente percebe que é aquilo que realmente estaria nos fazendo feliz. É o paradoxo da vida que a gente tem com Deus. Então, amados, que Deus abençoe os irmãos e que vocês se sintam aí edificados, reconfortados no Senhor, entregando as suas vidas a Ele. Porque quando a gente entrega a nossa vida, a gente ganha a nossa vida, sendo ressuscitados nele. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pastor Marquinhos disse que já podemos encerrar. Vamos fazer então uma oração. Senhor, nós queremos dizer a Ti nesta manhã que entregamos as nossas vidas ao Senhor. Ao coração cansado, ao coração aflito, ao coração que se encontra desesperado. O nosso desejo nesta manhã é que a nossa vida seja entregue ao Senhor. A nossa alma, que diz respeito a algo mais profundo da nossa existência, nós entregamos ao Senhor. Então, cuida de nós a partir de agora. De verdade, nós entregamos. Então, o Senhor agora é capaz de realmente cuidar, porque nós nos entregamos ao Senhor. Assim como o Senhor ressuscitou o seu Filho, depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, depois de tanta demonstração de amor, de compaixão com a humanidade, depois de tanto escárnio, o Senhor ressuscita dos mortos. E Ele agora está à direita do Senhor, reinando sobre nós, reinando sobre o universo, reinando sobre todas as coisas. E como Ele é o nosso grande modelo, a nossa grande referência de fé, de vida, nós queremos fazer como Ele, entregar a nossa alma, ou o nosso espírito, ou a nossa vida, que seja o termo que escolhermos, mas que a nossa existência seja do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.